Olá, gente. Bem-vindos. Eu sou, para quem não me conhece, sou gerente de conteúdo aqui do Instituto Millennium. E sejam todos muito bem-vindos a mais um webinário aqui do Instituto. Hoje nós temos um evento especial em homenagem ao David Boas, um dos grandes pensadores do liberalismo moderno. Através do seu trabalho no Cato, ele escreveu sobre filosofia da liberdade individual, economia de mercado, governo limitado, e ele nos deixou em julho desse ano, né? Então, o porquê dessa homenagem. Inclusive, a gente está com o nosso challenge paper deste ano, em homenagem ao Boas, por conta do seu falecimento. Então, a gente trouxe aí aqui dois convidados especialíssimos que já conviviam, né, com o David Boas, que trabalharam com ele, para falar um pouquinho mais, né, falar um pouquinho sobre ele. Estou aqui com o Diogo Costa, que foi CEO aqui do Instituto até alguns meses atrás, e hoje ele é presidente do FEE, do Foundation for Economic Education, e o Magno Cal, ele é diretor executivo do Libres, que é também um instituto parceiro, e hoje vai ser uma live, um webinário internacional. O Diogo está na Índia e o Magno está em Berlim, então estamos em fusos horários totalmente confusos. Então, os dois eles tiveram a oportunidade de trabalhar ao lado do Boas, e eles podem compartilhar aqui suas experiências e os aprendizados sobre as ideias e a liderança, né, desse grande pensador. Aproveito para agradecer também, em nome do nosso diretor executivo, Wagner Lenhart. Ele está também em viagem internacional e não pôde participar aqui, eu estou substituindo ele hoje. Então, queria agradecer ao Diogo e ao Magno por estarem aqui hoje. E eu falei do Challenge Paper, ainda dá tempo de participar, quem tiver interesse. Nosso edital está lá no nosso site, é só acessar. Ele é inspirado nas ideias do David Boas, na principal obra dele, né, Na Mente Libertária, que é um livro de 2015. Então, a gente está aceitando os textos até o dia 11 de outubro. Então, ainda dá tempo de participar. O primeiro colocado vai ganhar uma viagem, um curso, na verdade, né, de curta duração no Cato, que foi onde o David trabalhou boa parte da vida dele, né? E isso inclui também a viagem para Washington para fazer esse curso. E uma premiação em dinheiro também. Mas para saber mais, tem outras premiações, né? Segundo lugar, terceiro lugar, acesso ao edital e dá uma olhadinha lá. E agora, né, mas sem mais delongas, vamos começar. Olá, Diogo, olá, Magno. Eu vou começar já fazendo uma pergunta, porque aí vocês já começam no ritmo. Primeiro, eu queria que vocês compartilhassem com a gente um pouquinho da experiência que tiveram com Boas lá no Cato. Assim, como é que foi acompanhar de perto o trabalho dele? Ele era uma pessoa acessível? Qual era a relação de vocês com ele? Aí, quem quiser começar, Diogo, Magno. Diogo. Tá, posso começar. Bom, primeiro, obrigado, Priscila, pelo convite, pela conversa, pelo espaço. E reforço também o convite para todo mundo participar desse prêmio tão bacana com essa edição especial esse ano, em homenagem ao David Boas. E uma das coisas que eu acho que salta muito aos olhos é, primeiro, como que o David Boas foi além de ter esse peso intelectual, era um construtor de instituições, né? Então, no Cato, imagina que o Cato começa como um instituto pequeno, e com duas lideranças, o Ed Crane e o David Boas. E o Ed era a parte extrovertida da instituição, é o sujeito que fazia fundraising, que ia para a imprensa, que trazia pessoas para a instituição, e o David Boas sendo o sujeito introspectivo, né, focado no trabalho, no produto, em melhorar sempre o produto. E eu acho que todo mundo que passava pelo Cato, e eu tive a sorte de passar pelo Cato duas vezes, primeiro como estagiário e depois como funcionário. E como estagiário, a gente tinha essa visão do Boas que era transmitida para a gente. E como funcionário, ele tinha uma visão de como que a gente apresentava as ideias para o público também. Então, ele tinha um foco no Cato ser sempre um instituto que se apresentava muito bem. Então, por exemplo, quando eu estava no Cato, eu fui convidado para aparecer na imprensa, e uma ocasião foi para discutir
descriminalização e legalização de drogas. Ele sempre falava, olha, primeiro que ele falava que todo mundo que estava no Keito, na época não tinha coisa do home office, né, então todo mundo estava presente, tinha que estar vestido pronto para dar uma entrevista na televisão. Se você fosse chamado, então todo mundo se vestia daquela forma. E depois ele falava, olha, se você vai falar sobre, por exemplo, legalização de drogas, você tem que estar vestido, ser a pessoa mais bem vestida do painel, digamos assim. Então ele tinha essa preocupação em como que as pessoas se apresentavam, e ele tinha uma visão um pouco, digamos assim, inspirada por Aristóteles, na verdade, de que não adiantava você comprar todas as brigas de qualquer forma, mas também você não podia não defender posições impopulares. Se você for defender apenas o que é impopular, você é um covarde. Se você se jogar em todas as pautas também, você é um irresponsável. Então ele sempre prezava por ter esse caminho do meio no trabalho. Agora, a coisa que ficou comigo e que eu acho que fica com todo mundo que trabalhou com Bowles é como que ele era rigoroso e criterioso no trabalho, na produção escrita. Então, a primeira vez que eu passei para ele dar uma olhada num artigo de jornal, o artigo veio completamente vermelho, né? Todo marcado, e perguntando por que eu estava usando essa palavra, para eu conferir essa data, por que não sei, uma citação não poderia ser cortada ou se transformada só numa citação indireta. E isso, acho que para muitas pessoas, isso intimidava e assustava, mas isso era a forma do David Bowie ser amigo, assim, essa forma dele ser teu brother. A forma dele ser amigo seu é que ele ia descer no teu... E como ele fazia isso com tanta... Isso é o trabalho diário dele, né? Então, assim, ele batia o olho numa página, ele já conseguia ver um erro gramatical, um ano que talvez não fosse o ano ideal, uma outra forma de você falar uma coisa. Então, ele tinha uma capacidade muito grande. E, para algumas pessoas, isso se tornava até uma dependência, né? Você precisava passar um texto pelo David Bowles antes de você mandar para qualquer lugar, porque você sabia que se passasse pelo crivo dele, o texto se mantinha de pé depois. E eu acho que também um exemplo, a gente pode depois falar um pouco mais sobre isso, mas também um exemplo de muita muita integridade, né? Então, uma pessoa que eu acho que até o final da vida, quando homenagens foram feitas a ele, ninguém via uma mácula, né? Ninguém via alguém que tinha muitos vícios. Ele falava muito do caráter, né? Apesar dele ser um liberal, até um libertário, a gente depois até pode falar um pouco sobre nomenclatura com ele, mas ele tinha uma vida muito, muito padronizada, sem muitos excessos, ou seja, ele estava defendendo a liberdade dos outros mais do que a liberdade dele mesmo. Perfeito. Magno, sua vez. Bom, primeiro, obrigado ao Millennium por fazer uma homenagem tão legal a alguém que foi tão importante para tanta gente, por meio de um concurso que estimula tantos e tantos que a gente conhece a refletir sobre temas, a escrever sobre um tema. E, além disso, para quem ganhar, ainda vai dar a oportunidade de estar no Keito, que certamente foi muito importante para o Diogo, foi muito importante para mim. Eu acho que não seria exagero dizer que uma instituição que mudou as nossas vidas e que agora o Millennium oferece essa oportunidade para alguém, e com certeza, vamos esperar que essa pessoa receba pelo menos uma fração dos efeitos que nós dois tivemos a chance de receber. Eu encontrei com o David Bowles em muitas formas diferentes, em muitos momentos diferentes da minha vida. Provavelmente, a primeira vez que eu encontrei com ele, eu estava num evento, provavelmente o Diogo me apresentou a ele, mas a segunda vez que eu encontrei com ele, eu acho que foi um dia que eu nunca mais me esqueci, porque ali eu entendi que a visão dele era muito mais longa do que a nossa.
quando a gente é muito jovem, a gente está meio que só batendo os braços e as pernas, tentando não afogar, né? O nosso horizonte temporal é muito curto, a gente está pensando só no próximo mês. E naquele momento, para mim, foi tipo, esse cara está vendo muito, muito além do que eu tô vendo aqui. Eu tava só nervoso de conhecer um cara como ele, e ele chegou para mim como se ele tivesse se apresentando a mim. A gente tinha se visto num evento em algum momento, mas ele se apresentou a mim como se ele tivesse se apresentando e não eu me apresentando para ele. E eu falei, não, pô, você que é o famoso. Ele falou, não, mas você que está fazendo o trabalho importante, né? Porque na visão dele, a gente que estava trabalhando no Brasil, num lugar que tinha muito menos recursos, muito menos gente do nosso lado, é que estávamos fazendo um trabalho importante. Vocês, super jovens, estão se dedicando a essa causa, obviamente, meio perdida nesse país, obviamente meio perdida. Então, vocês é que estão fazendo um trabalho importante. Não sou eu que estou aqui no Keito, com uma estrutura já montada. E isso, para mim, naquele momento, foi não só uma questão de, tipo, obviamente, eu com 20 e poucos anos me senti super privilegiado desse cara lembrar meu nome, mas me deu essa perspectiva de tempo, assim, como essa pessoa, ele sabia que ele estava construindo um movimento. Eu estava achando que eu estava só tentando aprender a ler uns livros, escrever uns artigos e tentar converter mais gente para nossa causa, fazer com que nossa causa tivesse mais de 5 pessoas nos eventos. Mas ele tinha uma visão de longo prazo. E a partir dali, depois eu fui estagiário no Keito e a gente se encontrou muito mais. Isso só se solidificou. Eu acho que um ponto central na minha visão sobre ele é como havia um rigor intelectual, havia uma dedicação à parte do intelecto, das ideias. O comentário dele sobre livros era, olha, os livros são o que permanecem, né? Um dia ele me viu no Keito com alguns livros embaixo do braço, ele falou... você estava na sala dos livros, né? O Keito tem uma sala dos livros lá, onde os livros editados pelo Keito ficam guardados. É tipo um pequeno depósito que era, obviamente, o sonho de todo mundo, das pessoas. E a gente podia entrar lá, né, e pegar os livros. A gente só precisava anotar quantos a gente pegava. E encontrei com ele, fiquei meio embaraçado, assim, né? Fiquei meio um pouco tímido, porque eu estava com vários livros e ele, não. Os livros são o que permanecem. Mas a gente não pode perder a visão do que está acontecendo. E ele apontou para o auditório, onde estava acontecendo um debate sobre política pública ali, sobre uma coisa super pontual. E isso também é uma coisa que hoje cedo, quando eu estava pensando sobre o que mencionar nessa conversa, me veio à cabeça que o Keito tem um momento de se mudar para Washington, né? Tem um momento de chegar onde os policymakers estão, onde o debate político está acontecendo. E acho que todos nós três nessa conversa aqui, provavelmente muitas pessoas que estão nos assistindo, entendem essa tensão entre o liberalismo e as ideias liberais e o relacionamento com a política, que talvez hoje seja mais óbvio para a gente no Brasil, mas não era há 15 anos. Né? Há 15 anos, talvez termos um relacionamento mais próximo da política, ou mesmo sobre política pública, era um pouco se render à lógica do sistema político. E o Keito teve essa visão, o David Bowles e o Ed Crane tiveram essa visão quando a gente não era nem nascido, literalmente. Então, havia esse cuidado em explicar para quem era super jovem e talvez estava super bêbado de energia e aspirações e de idealizações sobre essas ideias, o quanto o contato com a realidade também era importante, com o debate público, com o que estava acontecendo no debate público. E também, uma coisa que o Diogo também mencionou, não só como você estava vestido, mas também a forma como você falava. Não só a linguagem que você falava, e várias vezes eu fui corrigido no meio de conversas e eu falava alguma coisa, talvez, chegava nos Estados Unidos, né? Você convivendo com outros jovens, você aprendia alguma gíria ou outra e falava gíria com ele, e ele falava, não, quando você falar em público, você precisa, é melhor que você fale assim. Eu sou, como é que um dia ele falou, tipo, eu sou super a favor da informalidade sulista, alguma coisa assim. Mas na televisão não se fala assim. Não, tudo bem, na televisão não se fala assim. Então, havia uma visão, e talvez esse seja o highlight desse meu arrazoado aqui, que havia uma visão de construção
de não apenas um movimento, mas o cuidado com a construção do jovem. É que você recebe, imagina, um instituto como o Cato, super grande, uma referência mundial para pessoas como nós, e você recebe jovens durante os anos lá que vão voltar para os seus países e fazer aquele trabalho. Então, a construção também dessa pessoa enquanto alguém que no futuro multiplicará essas ideias. Então, é dar importância a você de uma forma muito mais profunda e longeva do que simplesmente me reconhecer ou reconhecer o meu trabalho como um trabalho importante, mas me reconhecer quando eu tinha 20 e poucos anos como um futuro possível player no mundo das ideias, né? Então, falar conosco, seja um funcionário vice-presidente do Cato, seja com um estagiário, como se fôssemos representantes dessas ideias. E acho que também a menção do Diogo sobre como você se porta num debate é isso também. Ele estava preocupado como nós, que estávamos ali com 20 e poucos anos, nos comportaríamos num debate em décadas. E isso, para mim, sempre foi bastante significativo. O trabalho com cuidado, mesmo que houvesse tanta gente, quando ele pegava uma coisa que você fez para corrigir, o rigor e o cuidado era muito grande, porque ele acreditava que você seria um representante dessas ideias no futuro. E eu tenho também experiências como o Diogo de mandar um artigo e voltar com 5% do meu artigo com sinal verde e 95% do meu artigo com o sinal que eu devia retrabalhar aquelas partes. Muito bom. Vocês já falaram um pouco sobre isso, mas eu vou perguntar, de repente surge mais alguma coisa. O que vocês mais admiravam no Boulos? O Diogo começou a pergunta anterior, vamos começar com o Magno agora. Eu admirava essa possibilidade, como eu sempre gostei de política, desde sempre, eu via com muita admiração essa coragem de bancar a decisão Washington, de bancar a decisão vamos conversar com policymakers, de bancar a decisão de nós somos super fortes nos princípios, que existia a possibilidade de sermos super fortes nos princípios e, ao mesmo tempo, conseguirmos ser parte da conversa pública. E isso era uma questão, em determinado momento, eu fui passar muito mais tempo com ele. Antes a gente só se cruzava no corredor ali, ou em eventos, mas a partir de um momento eu fui trabalhar muito diretamente com ele, de forma muito frequente, porque nós começamos a trabalhar na tradução do Libertarian Manifesto. Como é que chama? Não é The Libertarianism. Libertarianism Primer. A Primer, A gente começou a trabalhar na tradução desse livro para o Brasil. E ele tinha um cuidado que ele queria checar, não só fazer um update de algumas partes, não só no prefácio exclusivo que ele escreveu para a edição brasileira, mas tinha vários pontos do livro e depois da tradução que ele queria revisar. Então, a gente passava horas e horas e horas e horas. E essa era uma questão muito presente quando eu pensava no meu futuro, era como fazer com que o meu interesse em política e em política pública e no debate público pudesse coexistir com um rigor principiológico. E essa foi uma pergunta que eu fiz milhares de vezes e que desenvolvi milhares de vezes, porque eu queria entender como isso era possível. Então, havia essa questão para mim do exemplo de alguém que tinha feito ou participado no estabelecimento de uma organização que era admirável em todos os sentidos, que era reconhecidamente, intelectualmente muito precisa, que utilizava as suas posições de uma forma super direcionada, com muitos cuidados, mas sem nunca abrir mão das suas verdadeiras posições, e, ao mesmo tempo, que conseguia ter um diálogo com a política que, para a gente, no Brasil, ainda parecia muitas décadas distante. Então, essa era a grande questão para mim, era o que ocupava a minha mente naquele momento, além de, claro, ele ter conseguido escrever um livro que é exatamente esse que a gente republicou no Brasil como Manifesto Libertário, que
era um livro escrito para não convertidos, né? Que era escrito para alguém que tinha algum esclarecimento, mas que não necessariamente conhecia as ideias com qualquer profundidade. E isso também era uma coisa bastante inspiradora, porque demonstrava a visão de quem via um movimento que poderia crescer e a importância da gente falar para pessoas que provavelmente não nos conheciam e não conheciam as nossas ideias. Então, eu tenho essas duas coisas como exemplo e como farol de direcionamento para o que eu vejo adiante. Boa, Diogo. Pois é, eu acho que pensando ainda nessa coisa intelectual, né? Acho que o David Bose ele conseguiu, por meio do livro dele e do legado, porque o Cato Institute é muito legado dele, ele conseguiu criar uma marca hoje de liberalismo, libertário, etc., que não necessariamente seria a marca que hoje é tão comum assim, que instituições como Livres ou Millennium, por exemplo, facilmente identificam. Mas a gente tem que pensar que quando eles estavam, imagina, organizando o Cato no final dos anos 70, tinham, acho que, visões diferentes sobre o que seria um think tank de política pública, né? Então, você tinha organizações como a FI, por exemplo, nos Estados Unidos, né, onde hoje eu estou, que era mais voltada para a educação econômica. Você tinha na Inglaterra o Institute of Economic Affairs, e o Cato conseguiu fazer algo mais americano do que o IEA, né? Conseguiu, eu acho que, criar a sua própria marca, e muita coisa em volta do Cato acabou sendo construída tendo o Cato como referência, né? Então, hoje, sei lá, o Competitive Enterprise Institute, o AIER, que até esqueço o que significa, mas são instituições que eu acho que foram pegando essa âncora que o Cato colocou, e que foi, cara, intelectualmente, o David Bose era essa força gravitacional da âncora. Eu acho essa parte que a gente falou sobre ele ser um sujeito que tinha muito preso em seus princípios e, ao mesmo tempo, sempre conseguir dialogar sobre eles. Então, ele, tipo, o Bose não é um cara que faz muita concessão, né? Se ele vai falar sobre não sei, direitos individuais, ele não cai por um utilitarismo, ele não cai por algum tipo de mais ou menos, ele assim, é bem radical, né? Então tem um capítulo tanto no Toward Liberty quanto no agora Mente Libertária, né, o Manifesto Libertário, sobre direitos, que ele tem uma posição radical. Ele fala, olha, direito não é caixinhas de coisas boas que a gente empilha, e às vezes tem demais, né? Ele fala sobre a crítica de que a gente agora tem direito demais. Fala, na verdade, direito é ou o direito é infinito, né, que é o direito de você viver a sua vida em liberdade sem violar a liberdade das demais pessoas. Então, ele vai, acho que ele vai nos princípios, né, mas ele sobe para o nível de política pública. Então, você vê que o livro do Bose é um livro, como o Magno falou, introdutório, que vai nos princípios, que vai na base, vai nos fundamentos, só que o tempo todo ele constrói um instituto que fala com o policymaker, que fala com a população em geral. Então, ele faz essa ligação, acho que muito bem feita. Então, assim, eu acho que intelectualmente isso vale muito. É um legado gigantesco. E como essa pessoa, né? Então, a gente estava falando sobre posições dele em temas como legislação de drogas, mas ele é um cara mais, né, um cara quadrado, um cara que ele não bebia, não fumava, nunca usou nenhuma droga ilícita ou lícita. A única droga, o Tom Palmer lembrou isso, a única droga que ele usava era Coca-Cola, e que se ele fosse um restaurante não tivesse Coca, ele saía e ia para o outro restaurante. Mas assim, ou seja, baseado em princípio, né? Não é baseado nas licenças que você quer para você. Acho que é baseado realmente
nessas convicções que ele tinha. E alguém muito generoso com o tempo. Eu acho que grande parte do trabalho do David Bowles, na verdade, foi um trabalho de bastidor para criar os livros, a literatura que os especialistas do Cato acabaram publicando. Que muita gente talvez não tenha a noção de quanto desse trabalho que teve as edições e a inspiração e o esforço combinado com o David Bowles. E é muito comum, só para completar o que o Diogo falou, é muito comum se encontrar nos prefácios dos livros publicados ou diretamente pelo Cato ou por scholars do Cato publicados em outros lugares, uma menção à edição do David Bowles nos agradecimentos, né? A edição e a crítica leal e dura sobre o primeiro draft desse livro. Então, são menções que você acaba vendo repetidamente em livros de vários autores, mas sempre na mesma direção, que ele era um editor rígido, rigoroso, mas muito caridoso com o seu tempo, em dedicar o seu tempo ao aperfeiçoamento das ideias. Muito bom. Eu ia comentar, o Diogo falou dessa questão dele defender coisas que ele não gostava, e o que é mais comum, né, da gente ver, é a gente defendendo o que ele gosta. Porque eu vou defender a maconha porque eu gosto de uma maconha. Mas se eu estou defendendo maconha, logo eu gosto de maconha. Não é assim, as pessoas têm muita dificuldade de separar, né? Vou defender a liberdade da outra pessoa fazer também o que eu não gosto, né? Isso é bem importante. Acho que é um princípio que as pessoas esquecem. Isso realmente é admirável. São princípios, né? Falaram... São princípios, né? Não são tentativas, como defender o Diogo por princípio, não porque eu gosto. Não é uma tentativa para eu obter uma licença para eu fazer o que eu gosto. Mas sim, existe um princípio ancorando essa visão de mundo, né? Exato. Vocês falaram aí de várias coisas que vocês aprenderam com ele. Eu fiz algumas anotações aqui, de não falar só para convertido, de estar sempre preparado para as entrevistas, de se preocupar também com a forma, além do conteúdo, de ter coragem de defender também as ideias impopulares. Mas não sei se além desses, ou se vocês preferem eleger uma dessas coisas como alguma coisa que vocês aprenderam com ele e que levaram para a vida toda, que até hoje vocês usam, que veio dele. Diogo? Eu acho que tem essa visão maior sobre o que é um think tank. Eu acho que eu aprendi o que é um think tank com o Bowles, né? Então, o Friedrich Hayek tem o triângulo dele sobre bens de capital, a produção econômica, em que ele basicamente é um triângulo isósceles, em que você tem os bens de consumo, e antes dos bens de consumo você tem os bens, só que ele não chama bens de capital, ele chama bens de ordem, né, de ordem superior. Mas então você tem as máquinas que vão produzir aqueles bens, mas você tem as máquinas que produzem as máquinas, você tem os insumos, o ferro e aí o minério que produz. Então, assim, o Hayek coloca esse triângulo dele, né, e aí coloca junto o fator tempo. Eu acho que o David Bowles sempre teve essa visão de um triângulo intelectual, sabe, de o que está na ponta, a ideia que vai ser consumida ou pela população ou pelo tomador de decisão, mas como que isso se constrói para trás, como que nasce a ideia, como é que a ideia é trabalhada, às vezes é na universidade, né, numa pesquisa, mas como que você empacota a ideia, como que essa ideia vai virar um livro com apelo, que vai conversar com outros jornalistas, como que essa ideia vai se tornar mais aceita pelos órgãos de imprensa, por outros líderes de pensamento. Então, assim, onde que você encaixa um think tank ali? Vai ser um think tank de produção de uma nova pesquisa? Vai ser um think tank que vai falar diretamente, vai ser quase que ali uma assessoria? Eu acho que o David Bowles conseguiu colocar o Cato numa posição muito privilegiada, que conseguia, às vezes, falar com a população por meio de artigo de jornal, da televisão, mas ele também conseguiu pensar, peraí, mas como que o Cato vai falar com o policymaker? E aí os handbooks do Cato for policymakers, e nessa linguagem, nessa facilidade, você já fazer o trabalho do legislador por ele, e falar diretamente com a equipe do legislador, né, entregar ali o produto, etc.
Então, assim, como você se posiciona um think tank para que ele consiga ir permeando esse triângulo de produção intelectual? Talvez seja, pode parecer até um pouco técnico, mas acho que isso foi algo que ficou muito claro na visão de alguém que era o líder intelectual do maior think tank liberal dos Estados Unidos. Excelente, Mário. Bom, para mim, eu acho que como eu fui para o Keito, certamente muito mais perdido do que o Diogo, e muito mais inseguro a respeito de para onde aquilo tudo estava indo, a minha principal... eu tinha escrito aqui uma coisa que ele disse, um dia você vai ser o velho. Eu acho que ele tinha corrigido alguma coisa que eu tinha falado, e eu meio que reagi, não sei, e eu me lembro disso, um dia você vai ser o velho falando com as outras pessoas. E eu acho que, para mim, isso é a imagem que eu tenho, assim, isso é a coisa mais forte que eu tenho. Além, claro, do autor dos livros, da honra que naquele momento foi para mim, tipo, levar um livro que ele assinou, eu, tipo, não sei o quê. Tinha essa coisa da minha construção pessoal e de uma visão de como as coisas poderiam evoluir, como que um dia, como o exemplo de como ele se portava, de como ele falava para as pessoas, como ele colocava o exemplo para os outros, os estagiários todos andavam atrás dele, quando ele ia falar todo mundo ficava quieto. No meu primeiro dia no Keito, eu já contei essa história para o Diogo, alguém chegou para mim e falou assim, só há 2 Misters no Keito, Mr. Bowles, Mr. Crane. Então, todo mundo é meio horizontal ali. Todo mundo é um fulano, não sei o quê. Mas o David Bowles e o Ed Crane são Mr. Bowles, Mr. Crane. E eu nunca o vi como o acessível. Era sempre, bate na porta, Mr. Bowles, não sei o quê. Mas havia uma forma... Isso não se traduzia em distância, porque havia uma generosidade em acolher o jovem que estava ali perdido. Em acolher alguém que não sabia exatamente como as coisas poderiam evoluir. Então, tínhamos isso de estimular a visão, não de como você é agora, não é arruma essa gravata agora porque sua gravata está torta. Não, deixa eu te falar por que é importante de você estar vestido corretamente, né? O que o Diogo falou, de você estar sempre preparado para uma entrevista. Porque é isso, a sua vida, é isso que eu vejo para a sua vida no futuro, né? É isso que eu vejo como fruto do seu trabalho, que uma entrevista pode acontecer a qualquer momento. Você tem que estar preparado para coisas legais acontecerem, porque é essa visão que você precisa ter, de que coisas legais, frutos do seu trabalho vão acontecer, o seu trabalho vai gerar frutos. Você precisa falar direito, você precisa escrever bem, você precisa utilizar os termos corretamente, porque o teu trabalho é importante. E essa é uma coisa que não é uma visão automática, não é uma visão natural. Quando você tem 20 anos e tua organização é pequena e você não sabe quantas pessoas exatamente estão lendo, é muito fácil você acreditar que você tá nesse mundinho e esse mundinho é todo mundo. Não, você não sabe quem está te lendo. E essa é uma coisa que hoje, que eu sou velho, eu falo com os jovens que trabalham comigo, né? Você não faz ideia de quem está lendo o que você está produzindo, quem está assistindo o que você está produzindo. Então, tenta sempre escrever como se uma pessoa super importante estivesse lendo. Tenta sempre se portar como se uma pessoa muito importante esteja te assistindo. Então, havia essa experiência que é incomparável, que não se lê num livro, que você só consegue adquirir com uma pessoa que está trabalhando numa organização, que criou uma organização, que fez com que uma organização crescesse literalmente desde antes de você nascer. Então, isso é uma coisa que eu não poderia ter lido em outro lugar, que eu não poderia ter visto em outro lugar, que eu não poderia ter compartilhado com outro grupo de pessoas, senão naquele lugar, naquele momento, e com aquelas pessoas. E isso é que faz a vida, né? Alguns momentos únicos que você está e que naquele momento você nem entende o que está acontecendo exatamente, mas que 20 anos depois você pensa, tipo, nossa, então
hoje isso tudo se encaixa, tudo faz sentido. E ele só conseguia ver isso porque ele já estava fazendo isso há muito mais tempo do que a gente estava. Tem uma coisa legal, era como que o David Bowie entrevistava as pessoas. O Aaron Ross Powell, que trabalhou com ele até o final da vida, estava mencionando isso, e eu lembro de quando eu tive essa conversa, que não foi exatamente uma entrevista de emprego, assim, porque quem estava me contratando não era exatamente o David Bowie, eram o Ian e o Tom Palmer, mas eu tinha que passar pelo chefe, né, o chefe dos chefes. E pensa o que é uma conversa, e ele não estava ali querendo saber muito sobre, não sei, minha qualidade de gestão, relação interpessoal, trabalho em equipe. Ele queria saber se eu entendia a liberdade, se eu acreditava na liberdade. E aí ele faz, cara, várias perguntas sobre alistamento militar, sobre se pode ter, seria ok ter ser pessoas gays no exército. Ele vai fazer, não, mas você não acha que isso é complicado num momento de guerra em que você pode ter uma relação amorosa entre duas pessoas e uma delas se tornar... Ele vai complicando ali, ele quer saber até onde você vai. Mas foi uma entrevista puramente disso, assim, foi uma entrevista... E fazendo afirmações como se a afirmação dele fosse o contrário da resposta certa, né? Não, mas você não acha que... É cheio de pegadinha, assim, vai até o fundo. Se você fosse influenciável, você ia segui-lo em direção à resposta errada, no caso. Exato. Se você quer falar o que agrada a pessoa e aí ele se coloca em outra... Ele vai falando, né, em outras hipóteses, você pode achar que agradá-lo é tomar outra posição, mas ele quer saber o quão rigoroso e quão aderente aos princípios você é. Mas apesar dele ser um cara muito de princípios, ele também era um cara que teve esses momentos dele ter humildade, né? Então tem um episódio que ficou famoso porque tinha... Eu não vou lembrar agora qual era o intelectual, mas tinha um intelectual negro, um americano, que estava panelista, e ele estava junto, e ele falou alguma frase assim que desde da independência americana, ou desde a Constituição americana, que a liberdade nos Estados Unidos só diminui, ou que os direitos só diminuem, então. E esse cara foi e falou, olha, na perspectiva de um americano negro, eu acho que é um pouco diferente. E ele, na hora, ele não apenas se corrigiu, mas isso virou uma história que ele contava para todos os estagiários. Isso. Eu acho que foi o Walter Williams, foi alguém tipo que até os estagiários sabiam quem era, sabe? Eu lembro dessa história com o nome e era uma pessoa que a gente reconhecia, assim. Então, ele era muito aberto a falar, cara, isso uma fala errada, a gente, acho que tinha até isso escrito no lugar, ele falou, não, mudou, realmente. Então ele era, eu acho que ele era bem aberto, assim, para quando ele cometia alguma coisa que ele próprio via, isso está violando o meu código moral. Parece que uma palavra que, como eu estou num evento aqui em Nova Delhi, as pessoas estavam falando sobre David Bowie, uma palavra que as pessoas usam para descrever é compasso. Muitas vezes ele era compasso de outras pessoas até. Tipo, cara, mas qual que é a posição liberal? E ele vai... Bússola, pô. A bússola. Bússola não, desculpa. Não compasso, bússola. Ele era bússola moral para muita gente. Uma bússola de princípios para muita gente. Também tem uma outra história que eu acho que a escravidão pro David Bowie era algo muito recorrente, né? O Wilberforce, eu acho que era a maior referência de vida dele, né? De alguém que lutou pro que ele acreditava que tinha sido a maior batalha da história do liberalismo e conseguiu, né, ver em 1963 a abolição da escravidão e morrer logo depois. Assim, eu acho que ele via isso como sendo um exemplo de vida que valia a pena ser vivida. E tem um momento também que perguntam para ele qual era a maior vitória do liberalismo, e essa é a resposta dele, né? Acho que a abolição da escravidão. E aí depois ele fala, mas é interessante que a abolição da escravidão, na verdade, é um caso especial de algo genérico que é você conseguir colocar
a liberdade acima do poder. É o Estado de Direito, né? Então, acho que o Estado de Direito, para ele, era o grande conceito por trás do liberalismo. É você conseguir colocar o direito, a lei com L maiúsculo, a liberdade, acima do poder, acima da descrição que alguém pode ter sobre a sua vida. É o que ele via que aconteciam em outras causas, né? Ele viu a queda do Império Soviético, ele viu né, os povos do leste europeu se levantando, ele via isso como sendo muito conectado ao que aconteceu contra a Alemanha dos anos 40 ou contra os Estados Unidos da primeira metade do século XIX. Então, eu acho que ele conectava muito isso ao Estado de Direito. E era, eu diria que o grande princípio em que o Boas amparava a sua defesa da liberdade. Muito bom. Vamos falar um pouquinho de Brasil agora. O Boas sempre defendeu a liberdade individual, o governo limitado, a economia de mercado, essas três coisas como pilares para uma sociedade próspera. E a gente tem agora o contexto brasileiro atual, né, que tem muitas complexidades, muitas intervenções estatais, a insegurança jurídica, né, que parece que só piora. Como vocês acreditam que essas ideias poderiam ser adaptadas e aplicadas de forma prática para promover uma sociedade mais saudável no Brasil? Difícil. Eu acho que, Priscila, a gente ter esses princípios quase que literalmente escritos na parede são âncoras para que a gente entenda para onde a gente está indo e para onde onde nossos princípios estão, né? Defender um governo limitado tem tantas implicações, mas é tão fácil de você se perder nas diferentes discussões do dia a dia ou nas questões daquela semana que não é difícil de repente, você se perceber nessa posição que o David Boas se encontrou com um intelectual negro da escravidão, né? De você tipo, se perguntar, ok, mas essa é a posição do governo limitado, ou essa é a posição de quem defende esse conjunto de princípios. E acho que a gente nunca pode perder isso de vista, mesmo que o nosso trabalho, em boa parte, seja sempre uma adaptação ao espírito dos nossos tempos e às discussões dos nossos tempos. Mas eu acredito muito na construção de um movimento, na construção de um grupo de pessoas que possam defender essas visões de formas diferentes, com diferentes linguagens, por meio de diferentes grupos. Então, acho que a nossa melhor versão, a nossa melhor chance, nesse caso, é conseguir criar e nutrir uma rede de pessoas, de organizações que seja grande o suficiente, forte o suficiente e diversa o suficiente para conseguir falar de formas diferentes com as diferentes 210 milhões de pessoas que nós temos no Brasil. Eu acho super importante a gente ter certas bússolas de visão, certos faróis que a gente utilize como referência. E o Keito é o que o Diogo falou sobre o que o David Boas foi, né? Uma referência, uma bússola para a gente entender, ok, qual é a visão liberal, bem pensada, bem estudada, bem refletida sobre esse tema. E acho importante termos pessoas e organizações assim, mas também acho super importante que isso não seja uma âncora e que faça a gente sempre pensar que devemos falar em uníssono a respeito das coisas, em uníssono em princípios, sim, mas que tenhamos formas diferentes, que haja uma divisão de trabalho, porque acho que é essa divisão de trabalho que, no final das contas, vai fazer com que a gente dure, porque ondas vêm e vão, organizações nascem e morrem, pessoas nascem e morrem, mesmo as super importantes acabam por morrer, mas é a divisão de trabalho e a construção de um grupo diverso
e com diferentes especializações, que conseguirá surfar essas ondas e, independentemente de qual seja a onda que venha em determinado momento, é importante que sempre haja alguém do nosso lado bem posicionado para fazer com que nossos princípios avancem. Então, acho que a melhor forma da gente fazer com que esse legado viva e que esse legado cresça e que seja viável no médio prazo no Brasil e seja maior no Brasil é fazer com que haja mais de nós falando sobre essas questões, mais de nós falando sobre essas questões de formas diferentes e mais de nós dispostos a levar essas ideias onde elas ainda não alcançam, mesmo que pareçam um tiro super distante, mesmo que isso pareça um objetivo super distante, porque na primeira vez que eu vi o David Bowie, provavelmente a perspectiva da gente estar na televisão em algum momento era uma coisa absolutamente real. Eu já contei isso pro Diogo. O Diogo uma vez foi no Manhattan Connection e eu achei que aquilo era o máximo que a gente ia conseguir ever, assim. Que aquilo era tipo... Que 20 anos depois a gente estaria falando daquele momento como tipo... Cara, você lembra que a gente uma vez teve um cara que uma vez foi num programa e, na verdade, aquele era o começo de uma coisa, né? Então, eu acho importante que a gente veja as nossas conquistas, como foi aquela, indubitavelmente, veja as nossas conquistas como um primeiro passo numa direção e não a conquista final naquela direção. E eu acho que a gente caminhou muito no Brasil, acho que a gente tem muito a caminhar, mas acho que a gente tem que ter sempre essa visão de perspectiva de que ter um grupo com nossas discordâncias, com as nossas questões, mas sempre amigavelmente discordando e sempre entendendo que há uma divisão de trabalho entre nós que defendemos esses princípios, é a melhor forma da gente seguir existindo e seguir crescendo no Brasil. E aquilo que a gente estava falando antes sobre essa visão de direitos, de conseguir entender que direitos têm uma contrapartida de responsabilidade em outras partes, que direitos não são uma coletânea de desejos, coisas boas que você quer para você. E você ter um governo que se limite a respeitar direitos em vez de tentar simplesmente oferecer um monte de coisa boa para as pessoas, e obviamente que aí você vai ter todos os problemas de escolha pública, os problemas econômicos, orçamentários, etc. Mas antes disso tudo, você tem uma visão mas se o Estado está tentando te garantir um direito que não é um direito de fato, ele provavelmente está violando o direito de alguém, talvez até o seu mesmo, para te oferecer depois algo em troca. Mas, apesar disso, eu acho que tem uma outra coisa que é o otimismo do David Bowie, né? Ele sempre se coloca como sendo um otimista, que quando a gente pensa na perspectiva histórica, a ideia liberal ela é muito vitoriosa ao longo do tempo. A gente falou aqui da escravidão, a gente também falou aqui sobre o Império Alemão, o Império Russo, recente, né, as histórias do século XX em que a gente conseguiu superar, chegar no momento em que as pessoas chamavam até de fim da história, porque parecia uma vitória inconteste do liberalismo, e que não era, claro, o liberalismo na sua visão mais pura, mas eu acho que o David Bowie tinha essa perspectiva de que era um liberalismo vitorioso, ainda assim. Ainda com todas as suas deficiências, com a distância do ideal, ainda assim era muito vitorioso. O que fez também com que eu acho que no fim da vida ele ficasse muito zeloso para a gente guardar as liberdades que nós temos, né? Eu acho que isso também se aplica no Brasil. A gente vê no Brasil hoje uma grande crise de liberdade de expressão, e talvez a gente não valorizasse a liberdade de expressão que o Brasil tinha até alguns anos atrás, né? Até a gente se vê na situação que a gente está agora e a gente percebe realmente todos os nossos direitos estão amparados em camadas muito finas de compreensões, de arranjos políticos, né, de equilíbrios de poder,
e que se isso muda, muita coisa muda junto e a gente pode voltar muito, né? Então, uma das coisas que eu ouvi hoje aqui também, das pessoas falando sobre o David Bowie, é como que ele, no final da vida, tentava, eu acho que parece que vai até ter uma nova edição do livro dele, agora póstuma, com um novo prefácio, em que ele tenta fazer com que as pessoas se lembrem que o que nos Estados Unidos chama de libertarianismo é só uma parte de uma tradição liberal muito, muito longa, ampla, histórica, para que a gente não perca essa perspectiva também, do que a gente já conquistou, do que a gente não pode perder. Eu acho que ele via politicamente o liberalismo como sendo meio que hoje em dia, essa força de centro, né, que consegue garantir uma harmonia em que os outros polos tentam desatar, né? Esse radicalismo de centro, eu acho que acabou se tornando um pouco mais da marca do David Bowie no final da sua vida. Muito bom, isso mesmo. Estamos encerrando já quase. Eu queria fazer só uma última pergunta para vocês. Eu queria que cada um indicasse um livro, né, do David Bowie que vocês acham que as pessoas deveriam ler, que vocês, o preferido, né? Imagino que tenha mais de um. Eu vou dar a resposta melhor para o Magno, eu vou pegar uma segunda, mas eu estava indo fazer exatamente isso. Eu estava indo pegar o Libertarian Reader. Não, eu acho que eu ia pegar o Libertarian Reader. Eu ia pegar o Libertarian Reader, mano. Eu acho que é porque se encaixa nisso que você está falando, né? De pensar na tradição histórica, né? De pensar em quais momentos tem a parte... Eu não sou um especialista no cristianismo, mas tem uma parte bíblica, né? De que pedem por um rei e Deus está tipo, olha aí, olha, pensa bem, hein? Quer mesmo um rei? Não, queremos um rei. Deus está tipo, ó. E é importante ver, tipo, o princípio ali, né? E é importante, e para mim, mais do que isso, ele ter tido a visão, alguém ter tido a visão de olhar essa parte e falar, porra, olha isso aqui. Isso aqui é, obviamente, uma exemplificação perfeita do que a gente defende hoje, milhares de anos depois, né? Olha esse exemplo aqui. E é também uma forma de você pensar em maneiras de se comunicar com públicos absolutamente diferentes. Eu jamais teria pensado num exemplo bíblico sobre o rei de Israel para falar sobre esse princípio, né? De falar... É isso sobre o rei de Israel, Diogo? Me corrija. É o profeta Samuel dando a mensagem de Deus aos hebreus, que eram governados por juízes, mas aí eles queriam ter um rei como tinham os outros povos, que viria depois a ser Saul, né, que é um rei complicado, mas a resposta de Deus foi, você quer um rei, e aí ele fala como que vai ser esse rei. Vai escravizar os seus filhos, vai pegar as suas filhas, vai roubar a sua produção como imposto. Isso. Descreve o que é um poder político não limitado. É um tirano, né? Ele descreve o que é tirania. Isso é sensacional, assim, de você... o livro não começa com esse artigo, mas esse é, sei lá, o terceiro, talvez. E a partir dali eu, tipo, nossa, que visão. Mas eu vou pegar o Libertarianism, que é o Manifesto Libertário, a mente libertária, né? Porque, para mim, foi uma boa descrição. Porque tem essa coisa de ser muito profundo em princípios, de ser escrito de uma forma super leve. Então, para mim, que estava procurando uma boa descrição daquela filosofia, daquela visão, foi muito útil, e porque acho que ainda é um dos melhores livros para você apresentar o que é a nossa visão de liberalismo, o que é a filosofia liberal para pessoas que têm interesse, que são um pouco... que têm alguma inclinação à filosofia política ou para pensar nesses temas, mas que não sejam especialistas. É uma forma de se apresentar os argumentos
de uma maneira muito amigável, assim, não é uma coisa que todo mundo que discorda da gente é mal, mas esses aqui são os nossos argumentos. Ele pega alguns exemplos sobre a segurança social, sobre as regras de convivência na sociedade, para ilustrar esses princípios super profundos e atemporais. E acho que também isso faz com que o livro fique muito mais próximo do leitor comum. E não é por acaso que esse livro é um baita sucesso editorial. Quando a nova edição foi lançada, ela ficou muitas semanas na lista dos mais vendidos da Amazon. Então, eu começaria por ele. Então, eu concordo com tudo que o Magno falou sobre o Manifesto Libertário, agora o Libertarian Mind, e o Libertarian Reader, e como disse o Magno, acho que é uma boa coletânea sobre a liberdade, mais do que o liberalismo moderno, né? Sobre a liberdade e como que esses conceitos que nós associamos sobre o limite ao poder político, que o Magno citou no livro de Samuel, ou também sobre o desequilíbrio político que o David Boas coloca no livro de Lao Tse. Então, assim, pegando na antiguidade já esses elementos políticos que depois iriam ser sistematizados pela filosofia liberal, e aí trazendo junto o pensamento medieval, o pensamento moderno, daqueles que se identificavam como liberais ou que não se identificavam, mas que, de certa forma, serviram como pilares intelectuais também para toda uma tradição. Acho que é um livro excelente e que termina também com meio que um guia de leitura. Acho que, para mim, foi extremamente útil para que eu conseguisse ter uma visão muito clara sobre o que abarcava essa tradição. Eu acho que vale falar também como que pessoas que vão participar desse concurso vão ter o privilégio de ter uma experiência intelectual muito importante, que é fazer um seminário como o seminário do Keito University. Eu estou aqui agora nessa posição da FI, uma instituição que a minha relação com ela começou há 20 anos atrás, quando eu fiz um seminário de verão da FI. De um concurso também, né? Também de um concurso, exatamente. Um concurso de artigos que me levou a um seminário e que me fez conhecer por dentro um movimento intelectual e uma tradição que eu achei que valia dedicar a vida para trabalhar com ela. E conhecer uma comunidade também, né, de pessoas. Eu acho que hoje a comunidade, tanto de intelectuais, né, os scholars do Keito, mas também pessoas que você vai conhecer, os seus pares, é uma experiência muito, muito rica. E que vão ser pessoas que eu tenho certeza de que os ganhadores desse ensaio vão conhecer pessoas que vão fazer parte da sua vida, da sua carreira, né? Então, é uma grande oportunidade. Como para nós, né, Diogo? Você está na Índia num evento com pessoas que você conheceu, né, por meio desse ciclo, e eu também, eu estou na Alemanha. Hoje a gente está gravando isso numa segunda-feira, e eu passei o último final de semana também num evento liberal aqui na Alemanha, também com pessoas que são desse ciclo. Então, são pessoas com quem você vai aprender e se relacionar e trocar por muitos e muitos anos no futuro. Exato. Isso é algo talvez subestimado. Os amigos que você... Como é que é aquela coisa dos filmes, né? Que é o verdadeiro tesouro, eram os amigos que você fez, a jornada. Mas isso tem um valor muito grande, as pessoas que você vai acabar conhecendo em momentos como esse. Então, fica a dica aí do jogo do Magnum. Até o dia 11 dá para enviar o artigo. Se inscrevam. Leiam direitinho o edital lá no site para ver como é que vai funcionar, o que exatamente tem que ter no artigo. E a gente está aceitando aí as submissões até o dia 11. Então, fica a dica aí. Bom, vamos encerrar.
Acabou nosso tempo. Queria agradecer muito ao Diogo, ao Magno, pela disponibilidade, né, do tempo aí de vocês. E é isso, você que está nos assistindo, continue acompanhando o Instituto Milênio, a gente está sempre com novidades, sempre com novos projetos. Vou passar a palavra rapidinho para vocês, se quiserem dar alguma palavra final, fazer algum agradecimento, e aí em seguida a gente se encerra. Diogo. Obrigado, Instituto Milênio, pela oportunidade, e parabéns ao Milênio também por fazer essa nova edição do Challenge Papers, e agora com a edição especial do Que foi um projeto do Diogo, né? Esse challenge foi humildemente, parabéns, Millennium, pelo projeto aí. E parabenizar a liderança do Wagner aí, que está levando, na verdade, uma iniciativa que inicialmente era menor, né, era uma coisa de um prêmio, agora já tem uma experiência envolvida, né, então é muito legal ver o crescimento aí. Parabéns para vocês. Na verdade, eu ia falar, obrigado por ter convidado a mim e ao Diogo, mas, na verdade, o agradecimento é por fazer isso acontecer, na verdade, né? São poucas oportunidades para as pessoas que desejam explorar esses princípios a fundo, de ter esse momento de troca com pessoas de outros lugares. E o Keito, para mim, e certamente para o Diogo também, foi um lugar onde a gente pôde viver essa experiência. Então, muito mais do que uma viagem, muito mais do que um prêmio em dinheiro, muito mais do que o orgulho de ter um ensaio premiado, muito mais do que ser um vencedor de um concurso, é viver essa experiência. É viver essa experiência porque são experiências que mudam vidas. Eu acho que a gente passou a última hora aqui falando muito sobre experiências, muito mais do que sobre livros que a gente viu, conversas que a gente ouviu, mas de experiências que a gente viveu. E é uma oportunidade para outra pessoa conseguir também trilhar esse caminho. Então, é uma ideia legal demais. Eu e o Diogo, por experiência própria, a gente sabe como é difícil organizar programas assim. Então, parabéns, Priscila, parabéns, Wagner, parabéns a toda a equipe. E espero que... Débora, exato, Débora, que está aí na equipe também. E é uma oportunidade para que mais pessoas vivam essa experiência e mais pessoas possam, se for o caso, multiplicá-las no futuro também. Então, obrigado, Milênio, por fazer isso tudo. Obrigado por nos dar a chance de falar sobre alguém que foi um gigante intelectual no século que nós vivemos. E obrigado também pelo apoio da Lara. Isso. Obrigado, Lara. Obrigada, gente. Valeu. Boa tarde para vocês, boa noite. Está cada um em um fuso horário diferente. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.